mega corporações também, donas do Facebook, o Meta lá, que tem um poderio de decisão maior que muitos países, né? E não só em capital, mas como ele carrega os dados das pessoas. Eu estava vendo, não sei se foi um vídeo seu também, essa discussão sobre o 5G, né? Isso é muito importante. Muito importante, que a China, o pessoal tem medo. Qual que é a empresa? A Huawei. O pessoal está com medo de deixar ela entrar porque ela vem com a vantagem do 5G, mas também... E aí a Rússia, pela proximidade da China, prefere a China do que os Estados Unidos entrar com o 5G. Então tudo isso não é só quem tem a tecnologia melhor. É quem eu vou me aliar, quem eu vou deixar entrar. Cara, é muita coisa. Porque o que a gente tem que entender? Que a relação humana, ela não é pacífica. E isso é uma premissa básica para entender a geopolítica. Porque você vai falar assim, não, mas por que faz diferença o outro ter mais recurso que eu? Porque existe escassez. Quando existe escassez e eu preciso daquele recurso, eu vou brigar com você. Você não vai virar e me dar a sua comida se você corre o risco de passar fome. Então nós vamos brigar por aquela comida. Nós vamos brigar pelo território mais fértil, que produz mais comida. Parte do que nós vamos falar hoje sobre a Ucrânia... Tem a ver com isso. Absolutamente. Gás natural. Isso, tem a ver com aquecer a sua casa no inverno, você sobreviver no frio, a sua indústria funcionar, você ter eletricidade, você ter comida. Então... Mas é isso que é fascinante. A gente vive um momento de paz, né? Durante décadas e décadas de paz. A gente pode dizer que tem uma eclosão de uma guerra aqui ou lá, mas a gente vive um momento de paz, certo? E essa paz só é possível porque a tecnologia, de certa forma, proveu uma certa abundância de alimento. Porque se a gente estivesse vivendo uma escassez, um perrengue legal... São graus de escassez, eu diria. Porque a gente não pontuais, tem... né? A gente não tem abundância plena. Não tem. Por quê? Se tivesse abundância plena, não teria porque a gente ter problemas de um ter uma coisa e o outro não. Exato. Aí não teria esse problema. Mas como existe escassez na vida, e é muito difícil quando você fala isso do ponto de vista de discussões políticas e ideológicas mais profundas, o não reconhecimento da existência da escassez causa percepções sobre a realidade bastante distorcidas. Como assim? Tem gente que não tem isso. Aqui tá isso abundante. É injusto. A pessoa parte da premissa que tem para todo mundo. Que tem água para todo mundo, por exemplo. Isto é uma falácia. Não é? Não, água tem pra caramba. Isso é uma falácia. Não, temos como dar comida para todo mundo. Não temos. Não temos. Nós não temos essas condições. Por que não temos? Porque existe escassez. Porque você não tem a comida no lugar certo, na hora certa. Ah, não, então tá. Então você tem a comida, mas você não consegue entregar. Não é qualquer coisa não conseguir entregar. Grande problema da Rússia, por exemplo, e eu vou falar disso depois, não ter grandes centros urbanos na grande parte do seu território é porque as distâncias são tão gigantescas que você não consegue levar o alimento até ali. Então não tem como você construir uma grande cidade se não vai ter comida. Então, assim... Muito disso... Água também, né? Água, condições propícias à vida. Quais são as condições propícias? Certos climas são mais propícios à vida humana do que outros. Morar num deserto, seja de gelo ou de areia, não é um lugar habitável. Não é um lugar propício para você construir grandes cidades. Isso pode acontecer? Claro que pode. Dubai é um exemplo disso. Injeção de muito dinheiro. Só que é exatamente isso. Tem um custo ali. Qual o custo? O custo do funcionamento de um ar-condicionado em Dubai. As pessoas, para você ter uma ideia, Vilela, elas passam, deixam seus ar-condicionados ligados 24 horas por dia durante 365 dias por ano. Por quê? Porque você vai gastar mais energia para climatizar a temperatura de novo se você ligar e desligar. Entendi. Então eles deixam ligado. Mas para você deixar toda essa quantidade de ares condicionados ligados, você precisa ter muita energia. E como que eles conseguiram construir no meio do deserto uma cidade daquele tamanho? Com muita energia. Qual a energia? Eles têm muito recurso natural. Por exemplo, gás natural. Então, eles têm um gasto per capita de energia altíssimo, dos maiores do mundo, para uma cidade. E isso é o homem, né, o ser humano vencendo a geografia, a natureza. Só que tem um custo de outro lado.
Qual? Ele está usando um outro recurso da natureza também, que pode acabar. Exato. E aí, se acabar, nós precisamos usar um novo recurso. Tá bom, então vai ser a solar, aí não tem problema. Bom, então nós precisamos de placas solares a custos baixos. Nós não temos o cérebro e a tecnologia para ter desenvolvido essas placas solares ao custo tão baixo, factível para construir uma cidade no meio do deserto daquele porte. Ou eólica, ou energia eólica. Isso. Então, é uma corrida constante, nossa, tentando superar o ambiente, o meio ambiente, a realidade física, seja ela com tecnologia, seja ela com inteligência, seja ela vencendo a escassez. E essa escassez ela está distribuída no mundo. Isso causa uma dinâmica de choque, de conflito. Por que conflito? Você vai garantir o seu, uma vez que não tem para todo mundo, você precisa cuidar do seu primeiro. Aí quem é o segundo lugar? Bom, vou cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus tios, dos meus primos, de quem mais? Do pessoal do meu bairro, do pessoal da minha cidade, do pessoal do meu estado, do pessoal do meu país, pessoal da minha religião, do meu continente, pessoal da minha civilização. A gente não conseguiu formar uma estrutura organizacional de todo mundo cooperando pela humanidade, porque existe escassez. E você, na hora que a sua sobrevivência estiver em jogo, esquece. Você vai defender quem? O seu. Mas você não é justo. Uma discussão complexa, filosófica, moral e ética. O que é justo? Você deixar o seu morrer para dar para o outro? Ou você proteger o seu em detrimento do outro? Mas isso é muito triste, não pode ser assim. Pois não pode, mas existe esse problema no mundo. Nós temos que lidar com essa realidade e a gente faz escolhas. E aí os países, que são essas famílias gigantes, estão disputando esses espaços. E essa disputa não é só porque alguém é ganancioso, egocêntrico e quer ter mais poder e tem problemas mentais. É uma disputa porque você quer a sobrevivência do seu povo. Então você precisa controlar aquele recurso estratégico, aquela comida, aquela entrada, aquela rota. E desde sempre o ser humano faz isso. Na Idade Média... Desde o começo, das primeiras tribos. Colocando muros em volta, as cidades depois com os primeiros bandos. Os primeiros bandos. Os sapiens, né, e os outros andavam em conjunto lidando com a ameaça dos animais. E dos outros. E por que os outros atacavam? Porque eles eram bárbaros, não porque competiam civilizados. Porque eles precisavam caçar, comer e eles tinham medo. O que esse cara vai roubar minha comida antes dele roubar minha comida, antes de roubar minha água? Eu preciso me proteger. Qual que é a melhor defesa? Talvez eu atacar ele antes que ele me ataque. E assim por diante. Então, a gente não conseguiu viver em harmonia. Porque se eu falo todas essas coisas e as pessoas não entenderem que existe uma disputa estratégica de poder, não poder no sentido de eu quero acumular e ser o rei. Não é aquela coisa de filme barato do vilão que quer dominar o mundo. Não é war, né? Dominar por dominar. Eu quero ter mais. Não é isso, né? É domínio por sobrevivência, é domínio por riqueza, é domínio por desenvolvimento, é domínio por abundância. Abundância não no sentido de sobrar, né? Mas no sentido de riqueza. Você quer que toda a população do seu país tenha direito a um transporte de qualidade, possa ter carros? Essa é uma discussão super interessante e difícil no mundo. Nós vamos deixar todo mundo no mundo ter um carro? Isso tem um impacto gigante dependendo de qual é o tipo de veículo que nós teremos. Exato. A combustão, a poluição, os problemas todos que isso impacta no meio ambiente. Vão ser elétricos. Bom, tá bom, elétricos, elétrico precisa de energia. Se não é o petróleo, é o quê? É carvão queimando? É nuclear. Nuclear eu não gosto. Entendeu? Se não consegue fugir, e tudo isso acaba culminando, né, ou afunilando num grande tabuleiro de disputas estratégicas de altíssimo nível. E esse é um ponto interessante sobre a geopolítica. A geopolítica não é uma coisa do mundo comum, não está acessível a qualquer um. Porque, primeiro, que é numa escala muito grande, muito alta. É macro. Macro, e a maior de todas. É o jogo maior do tabuleiro do planeta. É mesmo? É o maior jogo que é jogado. É o maior jogo que você pode jogar. E isso está distante da pessoa comum, né? Minha vida eu tenho que acordar, trabalhar, cuidar do meu problema, chegar ali. Tá me enchendo o saco. Isso, tem um problema em casa, meu filho, eu tenho que ganhar o dinheiro para pagar. Né? Isso, não é o macro. E quem é que estuda isso? São as pessoas
que estão preocupadas com a sobrevivência de uma nação inteira. Então, são as altas escalas de poder de uma nação. Então o Brasil parece distante, isso que está acontecendo com a Ucrânia e Rússia, mas a gente tem que estar atento pra caramba, tomar lados, decidir o que a gente vai fazer e ter uma política, ter uma diplomacia em relação a isso, né? É muito importante. A gente precisa entender onde nós estamos pisando, para onde o mundo está indo, pra gente se posicionar.